Ora, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estejam a ver este vídeo, que vai para a minha página do YouTube, e vamos falar hoje sobre uma coisa que é importante na minha visão, sobre a sociedade, sobretudo a sociedade portuguesa, mas também a sociedade mundial. Mas como estamos em Portugal, o que é que eu queria falar aqui hoje? Como é óbvio, não vou falar daquilo que vocês esperam que eu vá falar, não é? Porque isso aí, meus amigos, não há volta a dar e nem vale a pena estar a bater no molhado. Portanto, eu queria falar sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Empreender. O que é isso? Eu fui buscar ao português, ao dicionário da língua portuguesa, para não estar a deturpar o português, ok? Porque, por vezes, tem-se a intenção de se interpretar mal o português, e é bom sabermos. Também eu vou ser muito sincero, eu fui ao dicionário da língua portuguesa, não é que eu não soubesse o que é ser empreendedor, não é isso. É também por causa de fazer uma homenagem, um bocadinho assim em tom de homenagem ao professor Agostinho da Silva, que ele gostava muito de buscar o português, gostava muito de ir à essência das palavras. E eu, para não estar aqui a dizer a minha opinião, fui copiar exatamente o que estava no dicionário da língua portuguesa. E o que diz no dicionário da língua portuguesa é o seguinte: ter intenção ou tomar a decisão de realizar uma tarefa, uma ação ou um empreendimento geralmente difícil. Okay? Isto foi o fundamental que eu tirei. Pôr em execução ou dar início a uma tarefa, uma ação ou um empreendimento. Por exemplo, isto é o exemplo que está no dicionário da língua portuguesa: nova gestão, empreender mudanças importantes. Okay? Isto é o que está no dicionário da língua portuguesa. Portanto, e o que é que isto quer dizer? Então vamos lá por partes. Ter intenção ou tomar a decisão de realizar uma tarefa, uma ação ou um empreendimento. O que é isto? Ter intenção quer dizer ter vontade. Se não se tiver vontade, não é? Quantas pessoas não vão trabalhar, dizer, hoje vou trabalhar sem vontade nenhuma, vou fazer não sei o quê, vou aturar o meu chefe, e vou aturar tenho que ir aturar o encarregado de não sei quê, tenho que ir aturar mais não sei quem, e agora vou levar com aquele meu colega de trabalho que eu não gosto, e não sei quê, não sei. Quantos de vocês não pensam isto cada vez que vou trabalhar? Quantos? Muitos, não é? Então eu vou voltar a ler, talvez agora faça um bocadinho mais de sentido. Ter intenção ao tomar a decisão de realizar uma tarefa, uma ação ou um empreendimento geralmente difícil. Isto, meus amigos, é o que vocês fazem todos os dias nos vossos trabalhos horríveis, que vocês não gostam, que pura e simplesmente estão ali porque têm que estar para ganhar o vosso dinheiro, e como toda a gente sabe, as pessoas que trabalham, não é? Normalmente quando chegam ao fim do mês gostam de receber. É uma coisa normal, é assim que funciona o mundo do trabalho, porque os fenícios inventaram esta coisa que é a moeda. E o que é que a gente agora há de fazer? Culpem os fenícios, não é? Portanto, quer dizer o quê? Quer dizer que uma sociedade ideal, na minha opinião, era toda a gente poder fazer aquilo que gostasse, não é? Mas isso tem a ver com uma política de recursos humanos que nunca houve neste país. Então, simplesmente como isso. Penso que nem aqui e nem em qualquer parte do mundo. Penso que nunca existiu uma verdadeira política de recursos humanos. Ok? Porque é assim, vamos lá ver, uma política de recursos humanos não tem necessariamente que se passar por um psicólogo ou por uma psicóloga, não é? A pessoa sabe perfeitamente aquilo que gosta e não de fazer, não é? Cada um com o seu gosto pessoal não sabe o que é que gosta e não de fazer. Sabe? Agora,
Nós, para sobrevivermos na vida, temos que trabalhar. Correto? Ou seja, temos que ser empreendedores. Todos nós. Do operário mais com a menor categoria do mundo até a um administrador de uma grande empresa, a palavra empreender tem que estar sempre presente. Por muito que o administrador da empresa não goste, ou por muito que o operário não goste, ele tem que ser empreendedor, não é? Portanto, o que é que isto tem a ver? Tem a ver com a seguinte situação. Eu não gosto da tarefa que estou a executar. Não gosto deste trabalho. É horrível. Não gosto de estar aqui. Não gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser profissional. E isso é que é difícil de conseguir. Por isso é que muita gente diz, estes gajos não trabalham, são escalões. Estes gajos não sei o quê. Não, meus amigos, a gente tem que começar a ver as coisas por este prisma. A partir do momento que uma pessoa abraça uma tarefa, não é? Pelo menos as pessoas gostam de ganhar a vida honestamente. Quando a gente abraça uma tarefa, não é? Quando nos dizem assim, olha, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Nós marcamos uma entrevista de emprego, correto? E já sabemos ao que vamos, não é? Nós já sabemos o que é que vamos fazer quando vamos a uma entrevista de emprego, não é? E depois é-nos apresentado uma tarefa. E vão-nos dizer assim, o meu amigo, a minha amiga, ou tu, vais ter que executar esta tarefa. E nós pagamos X para tu executares esta tarefa. A pessoa tem a liberdade de dizer eu aceito ou eu não aceito. Não é óbvio. Porque assim, não é a empresa, não é? A empresa, eu posso ir a uma entrevista de emprego, vocês vejam bem, acompanhem aqui o meu raciocínio para ver se isso tem lógica ou se não tiver. Se não tiver, tudo bem, vocês ficam com a vossa que eu fico com a minha. Eu vou a uma entrevista de emprego, seja para o que for, e a entrevista até corre bem e a empresa até me diz assim, olha, gostamos muito de si, venha trabalhar. Correto? E eu posso perfeitamente virar-me para a empresa e dizer, mas eu não gostei da empresa. Vocês gostaram de mim, mas eu não gostei da empresa. Portanto, como eu não gostei da empresa, vou-me embora. Nem sequer lá me meto os pés. E a empresa tem que se calar e tem que arranjar outra pessoa para executar essa tarefa, para empreender aquela situação que a própria empresa está a querer tentar empreender. Correto? Agora, se a pessoa necessita mesmo de trabalhar, não é? Para ganhar o seu sustento, provavelmente vai abraçar tarefas que não gosta de fazer. E eu já o fiz muitas vezes na minha vida. Já abracei tarefas em que não gostava de ser, que eu não gostava de estar, não é? Só que é assim, eu abracei porque precisava de ganhar a minha vida, não é? Precisava de trabalhar para ganhar o meu ordenado. E podia-vos dar aqui variedérrimos exemplos, ok? Já houve sítios, por exemplo, que eu cheguei lá, não é? Fiz o procedimento todo, não sei o que, não sei o que mais, e depois quando fui para o terreno, ou seja, quando fui efetivamente trabalhar, não é? Eu disse, eu não gosto disto, vou-me embora. Ponto. E a empresa fica com a dele, fica com o empreendedorismo deles, que eu fico com o meu. E o meu empreendedorismo é a decisão de dizer, não quero isto. Porque eu aqui vou ser um robô, um mecanizado, que sirve única e exclusivamente como serve um parafuso numa qualquer máquina de produção. Portanto, eu aqui não tenho hipótese de evoluir para nenhum sentido, não é? Porque, pura e simplesmente, os caminhos para o empreendedor, ou seja, para o empreendedor, para aquela pessoa que está a empregar, correto? O próprio empreendedor não me deixa a mim, não é? Que quero ser empreendedor, não me deixa empreender. Então, se não me deixa empreender, e se eu sou empreendedor, não faz sentido eu estar num sítio que não me deixam avançar. Ou seja, metem-nos uma barreira e dizem-nos assim, não, tu aqui
vais fazer este serviço e nós vamos te pagar por este serviço, mas não te vamos dar a possibilidade de seres empreendedor no serviço que estás a fazer. Porque eu, empreendedor, não tenho a intenção de ser empreendedor. Eu, patrão, não tenho a intenção que na minha empresa venham trabalhar pessoas que queiram ser empreendedoras, que me tragam alguma coisa de útil, de novidade, que me tragam alguma inovação, que me tragam alguma criatividade, que me tragam algum saber. Eu não quero isso para a minha empresa. A minha empresa é uma coisa muito fechada, é só minha, e eu é que sei como é que eu quero comandar a empresa. Portanto, eu não te permito que tu sejas empreendedor aqui dentro. E a pessoa depois vai dizer sim ou não. E às vezes as pessoas precisam mesmo muito trabalhar e dizem sim, mas não têm esta consciência que eu acabei de dizer. Não têm a consciência que chegam ali e não conseguem avançar mais, porque a própria empresa diz: tu daqui não avanças mais. Porque eu próprio, eu que giro a empresa, não sei ser empreendedor. Como eu não sei ser empreendedor, como é que queres que eu te deixe a ti seres? Posso. Não fazia entender. Portanto, quando nós abraçamos uma tarefa, e agora vou-te voltar a reler neste caso, ter a intenção ou tomar a decisão de realizar uma tarefa, uma ação ou um empreendimento geralmente difícil. E depois continua. Pôr em execução ou dar início a uma tarefa, isto está no dicionário da língua portuguesa. Pôr em execução ou dar um início a uma tarefa, uma ação ou um empreendimento. Exemplo, gestão, empreender mudanças importantes. Qual é o patrão neste país que te diz assim: tu vens para a minha empresa, mas tens que fazer uma coisa. Tens que me trazer qualquer coisa de novo. Tens que me trazer qualquer coisa que eu não tenha. Ok? Eu dou-te toda a liberdade para tu trazeres aquilo que tu quiseres. O teu horário de trabalho pode ser das 8 às 16, ou das 8 às 5 da tarde, ou não sei o que, mas eu dou-te toda a liberdade porque eu sou um gajo que estou aberto a novas sugestões para melhorar a minha empresa, a novas coisas. Tudo o que tu tiveres de novo, tudo o que tu puderes empreender aqui dentro da empresa, tens toda a liberdade para o fazer. Eu quero é disso. Isto chama-se ser um patrão que está aberto ao empreendedorismo. E isto aqui mexe muito. Vocês acreditem numa coisa que eu vos vou dizer. Isto mexe muito com o mundo do trabalho. Muito mesmo. Porquê que isto mexe com o mundo do trabalho? Porque a pessoa, de certa maneira, é-lhe lançado um desafio. Eu já trabalhei em empresas onde nos eram lançados desafios. E mais, nós tínhamos prémios de criatividade, meus amigos. Tínhamos prémios de criatividade. E houve ali, e sabia-se exatamente o momento em que aquilo era para ser lançado. Sabem porquê? Para incentivar, e havia ali 10, 20, 30, 40 dias em que o pessoal andava mais deprimido, ou andava mais em baixo, ou não sei o que, ou não sei o que mais, não é? E quando nos lançava um desafio, andávamos todos a falar naquilo. E como é que tu fazias esta cena? E como é que tu fazias isto? E é um prémio monetário. Não era muito, mas pronto, era um prémio monetário. E como é que tu fazias isto? E se a gente fizesse isto em conjunto? E se nós fizéssemos isto? Ok, isto era uma verdadeira política de recursos humanos. Era chegar ao pé dos trabalhadores e dizer: nós estamos abertos ao empreendedorismo. Traz-nos coisas novas. Olha, nós estamos a precisar para este setor aqui, estamos a precisar de uma coisa nova. Portanto, se tu tivesse uma coisa nova, nós vamos te dar um prémio. Não era muito, eram 100 e poucos euros, mas não interessa. Era um incentivo. Era um pequeno incentivo, mas era um incentivo moral e era um incentivo monetário que nos entusiasmava. Não é? Qualquer trabalhador fica entusiasmado quando diz assim. Agora, eu não vejo espaço neste país, sinceramente, em Portugal, eu não vejo espaço. E sinceramente também não estou a ver nenhum país no mundo onde haja lugar onde os funcionários das empresas possam ser empreendedores.
e possam sentir que, de alguma maneira, com alguma ideia que tenham, com alguma sugestão, não é? Porque as próprias chefias intermédias, não é? Aquelas chefias que estão entre o trabalhador, deviam fazer a ligação entre o trabalhador e a entidade patronal, não é? Que são os chamados chefes, team leaders, como vocês queiram chamar. Essas pessoas estancam, ok? Não sei, talvez tenham medo de perder o lugar, tenham medo de que o patrão ache, olha, aquele gajo ali é mais empreendedor do que tu, portanto, se calhar eu vou-te, por lei acho que não pode, mas vou-te baixar de posto e vou pôr aquele gajo ali, vou pôr aquele gajo ali no teu lugar, porque aquele gajo consegue-me ser mais empreendedor do que tu, não é? Aquele gajo consegue-me trazer mais coisas novas, consegue-me controlar melhor as coisas, consegue-me animar uma equipe, não é? Consegue-me dar incentivo a uma equipe, consegue-me dar alegria no trabalho, consegue-me dar energia positiva no trabalho, consegue-me impulsionar os teus companheiros de trabalho, consegue fazer muita coisa. Portanto, isso é empreender, ok? Nós, de uma forma voluntária, não é? Apesar de estarmos a receber um ordenado, de uma forma voluntária, nós por nós, não é? Nós temos de ter essa consciência do eu consigo ser empreendedor e eu vou mostrar a esta empresa que sou empreendedor e eu vou mostrar a esta empresa que consigo trazer coisas novas. Só que depois o que é que existe? Existe a tacanhez, a velha tacanhez que ainda não saiu da sociedade, nem nesta, nem na sociedade portuguesa, nem nas outras sociedades todas, que ainda é uma coisa que vem do tempo dos descobrimentos, que é o capataz. Depois os jovens sentem-se frustrados. A juventude começa a trabalhar, sente-se frustrado. Porque chega ali e existe um muro, não é? que são as fias intermédias, e que têm muito medo, porque eles próprios não conseguem ser, não é? E quando veem que o outro tem mais capacidade de empreender do que o outro, do que eu, não é? Este gajo aqui, pá, tem mais capacidades do que eu. Então eu vou ver este gajo como uma ameaça, não é? E então depois batem de frente contra um muro. Isso acontece com muitos jovens que entram no mercado de trabalho e que têm qualidade. Só que depois levam com as fias intermédias, que são essas fias intermédias, não é? Que metem ali tipo uma barreira, não é? Porque têm medo de perder, têm medo de... Portanto, o que é uma chefia, afinal? Então, vamos agora falar aqui sobre uma chefia. Eu vou dar a minha opinião, não é? Uma chefia, não é? Uma pessoa que coordena qualquer coisa e que tem a missão de empreender perante a entidade patronal, portanto, o Conselho de Administração, seja o que vocês quiserem chamar, não é? É uma pessoa que não tem medo. É uma pessoa que chega lá e diz assim: olhe, meu amigo, ou senhor administrador, ou seu patrão, ou como vocês queiram chamar, eu tenho aqui uma pessoa que entrou há 3 meses para a empresa, que já me trouxe isto, e eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu chefia intermédia, se eu fosse uma chefia intermédia de uma empresa, e se me entrasse um jovem, não é? Com ideias criativas e inovadoras e não sei o que mais, eu, chefia intermédia, tinha medo, muito pelo contrário, era o primeiro a ir ter com o Conselho de Administração e dizer assim: você tem aqui um funcionário, ou uma funcionária, muito boa, que me trouxe coisas novas, que me ajuda imenso no meu trabalho. Eu, que sou chefe, ajuda-me imenso no meu trabalho. E não o faz de uma forma... Faz-o de uma forma voluntária. Ninguém lhe pediu nada. E ele, por iniciativa própria, trouxe-me isto. Portanto, que era um conselho meu, eu pegava nesta pessoa e passava já a efetiva. Porque esta pessoa já mostrou em 3 meses que tem qualidade. Não precisa de andar aqui 5 anos, ou 6, ou 7, ou 8, para mostrar que tem qualidade. Ele em 3 meses já me provou que teve qualidade. Aquela pessoa que está além
trabalha cá há 6 ou 7 anos, ainda não me provou absolutamente nada, e este entrou agora, isto desvalorizava-me como chefia? Não. Muito pelo contrário, até me valorizava perante a entidade patronal. Porque a entidade patronal dizia, então eu tenho duas coisas boas. Tenho uma boa chefia intermédia, não é? Um bom team leader, como vocês queiram chamar, e tenho uma pessoa que me entrou para a empresa que provavelmente vai-me trazer ainda mais coisas novas, então eu vou acatar o conselho desta pessoa que me diz assim, opá, vou já passar esta pessoa efetiva. Porque eu confio na chefia intermédia, porque pois é esta relação. Existe uma relação de confiança entre as chefias intermédias e a entidade patronal ou não existe? Existe confiança ou não existe? Ou só está ali porque? Portanto, eu vou terminar este vídeo com esta pergunta. Só está ali porque? Será que as chefias intermédias já estão ali porque? Fica a pergunta.